Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém? Nesse dia tão especial, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem que vai edificar a sua vida, uma mensagem que vai edificar o povo de Deus, uma mensagem que vai edificar a igreja do Senhor, ou seja, o povo eleito do Senhor. E nesse dia tão especial, a mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é orar até que. Ou seja, a mensagem é orar até que. Pastor, muitos devem estar perguntando, pastor, o que significa isso? Nós poderemos e vamos compreender pormenorizado o tema dessa mensagem. Então eu convido a você que está nos assistindo através de alguma rede social a fechar os seus olhos e estarmos em oração. Senhor, Deus eterno, Pai, em nome de Jesus, nesse dia tão especial nos colocamos diante do Senhor para honrar, para adorar, para engrandecer o Teu santo nome. Senhor, receba, Senhor, nossas orações. Senhor, derrama o Teu favor, a Tua misericórdia sobre todos os ouvintes, aqueles que estão nos assistindo. Que a graça, o Teu favor, a Tua misericórdia possa alcançar a todos os que estão nos assistindo. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Igreja, gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que está no livro do profeta Isaías, capítulo 62, do versículo 1 ao versículo 7. Repetindo. Profeta Isaías, capítulo 62, do versículo 1 ao versículo 7. Assim menciona a palavra de Deus. Por amor de Sião, não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. Clamar-te-ão por um novo nome, que da boca do Senhor nomeará, e será uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada. Mas chamar-te-ão Eusibá, e a tua terra Beular, porque o Senhor te agrada de ti. E com a tua terra o Senhor se casará. Porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos casarão contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas que todo dia e toda noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha Jerusalém o louvor na terra. Amém? Irmãos, é uma mensagem e é um texto riquíssimo. Esse livro foi trago através do profeta Isaías, ao qual o Senhor chamou para restaurar o povo de Jerusalém, o seu povo. E precisamos entender que Jerusalém passava por um momento de desolação, aonde alguns compreendiam que o Senhor tinha abandonado o seu povo, porque o seu povo estava longe dos seus caminhos, o povo de Israel estava desviado. Mas precisamos entender que Jerusalém aqui, o termo Jerusalém é um símbolo que a gente pode remeter ao povo de Deus, à igreja de Deus, o povo eleito. E quando esse texto é mencionado, Jerusalém passava por uma luta, problemas dentro dela, tanto político, problemas sociais. Só que aqui nós vamos trazer para
um momento prático para nós, ou seja, em que nos dias de hoje, nações, cidades, o mundo tem passado por crise política, crise financeira, crise existencial, abandonos, pessoas com problemas. E quando a gente começa a compreender isso e lermos a palavra do Senhor, Ele traz, por meio da palavra, uma promessa. E uma promessa de Deus em que Ele vai restaurar essa aliança com Deus. Ele deixa claro que o seu povo, o povo que se prostra diante dele, não vai sofrer mais desolação. E o Senhor demonstra que esse povo que se arrepende e restaura novamente a aliança com Ele, vai ser um povo amado por Deus. E esse povo não vai trazer desgosto para Deus, mas sim vai trazer alegria, vai trazer deleites para Deus. E o Senhor se alegra com o seu povo. E quando a palavra do Senhor, em Isaías 62, versículo 5, ele traz revelado que, porque como o jovem se casa com uma donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Ou seja, Deus olha para o seu povo. Deus olha com zelo, Deus olha com amor. Você, igreja, você que está me assistindo, você é precioso e preciosa aos olhos do Senhor. Ele olha para você com um olhar de uma nova Jerusalém, um povo eleito, um povo amado, um povo remido pelo sangue do Cordeiro. E precisamos entender que isso é promessa de Deus. A palavra do Senhor está recheada de promessas. E a promessa sempre está atrelado à mensagem de Deus. E quando vemos Isaías orando, os profetas e todos que oraram estavam embasados em promessas escritas e fundamentadas através da palavra de Deus. Ou seja, o Senhor deixa claro que a igreja, você que restaurou, você que retomou a aliança com o Senhor, você é a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos dele. E ele deixa bem claro que ele vai, como o noivo casa com a donzela, aquele povo, a igreja que se prostra, se ora, se humilha diante do Senhor, o Senhor casará com a igreja. Ele é o noivo, Jesus virá e pegará a sua noiva, que nós somos a igreja. A igreja é a noiva do Senhor. E ele deixa claro que a oração, nessa passagem, a oração é o mecanismo de restauração da igreja com o Senhor. É a restauração com a aliança de Deus. Ou seja, a única forma de você restaurar a igreja, você restaurar o povo de Deus, você restaurar a nação, restaurar o mundo, é por meio da oração. Não tem jeito de você aproximar de Deus se não for por meio da oração. E aí nós podemos compreender que a palavra aqui nos leva, nos norteia para compreendermos que a oração é a base da igreja. E quando se muitos de nós podemos estudar a história da igreja, a sua história, o seu trajeto, ou seja, todo o avivamento, todos os fatos que aconteceram para contribuir para a igreja do Senhor, ela estava fundamentada nas orações e nas promessas do Senhor. E o Senhor deixa claro que quando o povo de Deus chama, clama por Ele, se humilha, se curva e tem sede e fome da palavra de Deus, o Senhor derrama o seu Espírito sobre o seu povo.
E nós podemos fundamentar um pouco mais essa visão através de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quando o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus caminhos maus, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Ou seja, é um momento em que devemos clamar, devemos humilhar, se prostrar diante de Deus. Ou seja, não só é possível um despertamento da igreja por meio da oração. Ou seja, não tem como ser derramado o Espírito de Deus, não tem como derramar o Espírito de Deus. Ou seja, se a igreja, se o seu povo não orar, não tem jeito de acontecer um avivamento na igreja se não existir oração. Não tem jeito de acontecer milagres se não existir oração. Ou seja, não pode chegar uma bênção, não pode ser derramado o favor e a graça de Deus sobre a igreja, sobre o seu povo, sobre os seus eleitos, se o seu povo não prostrar, se o seu povo não orar, se o seu povo não clamar e orar intensamente, sem cessar, sem fadigas, diante de Deus. E nós temos algumas lições que podemos extrair dessa mensagem. E a mensagem do Senhor, que nos deixa claro aqui, a restauração do seu povo, ela tem que começar por oração. A primeira delas é: para a oração restaurar a vida da igreja, ela precisa estar cheia de expectativa. Ou seja, para existir uma restauração, ela tem que ter uma expectativa. Ou seja, vamos criar uma base. Naquela época, as cidades eram construídas e revestidas, vamos dizer assim, fortemente por muralhas, ou seja, a cidade toda era contornada por muralhas. E essas muralhas tinham, a uma certa distância, algumas torres. E cada torre tinha um sentinela que ficava ali vigiando atentamente para proteger os seus moradores. E quando apontava um perigo iminente, o sentinela, aquele guarda, soava uma trombeta, aquele guarda alertava o seu povo. Ele dizia para o seu povo da seguinte maneira: cuidado, existe um perigo iminente, prepare, reúna a todos para uma batalha, reúna a todos para criar uma estratégia de sobrevivência. Ou seja, o inimigo está por vir, atentai-vos, ó Jerusalém. Ou seja, convocava o povo para uma batalha, né? Então, o sentinela, aquele guarda, ficava de vigia o tempo todo. Mas aqui o texto que diz que o Senhor pôs por guarda em Jerusalém, ele está querendo dizer que quando o povo de Israel, quando a igreja do Senhor, nós como Jerusalém, estamos numa muralha, não estamos de vigia, é que nós devemos estar orando com frequência. Devemos estar atentos, devemos orar sem cessar. E o papel nosso como igreja, nos dias de hoje, é estarmos orando. Devemos compreender que a oração é uma batalha. Ou seja, o Senhor tem nos alertado para os perigos eminentes do mundo que tem assolado o seu povo, o seu rebanho. Então, quando compreendemos que precisamos estar como guardas em cima das muralhas, devemos saber que a guerra constante na vida do cristão, ela é vencida por meio de oração. A oração é uma convocação da igreja para os conflitos espirituais
que assolam a igreja. Quando nos colocamos de joelho, é orquestrado contra nós por meio do inimigo para afligirmos as nossas vidas, nossos familiares, a igreja do Senhor. Nós somos alvo de Satanás. Mas devemos orar incessantemente. Nós, como igreja, devemos estar ali como um guarda em cima do muro, da muralha, e devemos estar de vigia, alerta, nunca em silêncio, alertando a igreja. Quando você, eu e toda a igreja estamos em oração, nós estamos nos fortalecendo, nós estamos de vigia, nós estamos preparados contra as ações externas do inimigo à igreja de Deus. Então, nesse momento, a expectativa, que quando a gente ora, a gente tem uma expectativa. Aquele guarda, quando ele estava em cima da muralha, ele tinha uma expectativa, ou seja, preparava o povo para perigos eminentes. E quando nós estamos dentro da igreja, nós estamos orando com frequência, nós temos uma expectativa de que as nossas orações, o Senhor está olhando, o Senhor está ouvindo, o Senhor tem misericórdia, o Senhor derrama o seu favor. Ou seja, nós temos uma expectativa. E a segunda lição que nós podemos extrair daí, que a oração de restauração é uma oração perseverante. Ou seja, o versículo 6, ele vai trazer novamente a menção a essa questão da perseverança. Ó Jerusalém, sobre os teus muros, pus guardas, porque todo dia e toda noite jamais se calarão. Ou seja, quando começamos a ver que a perseverança, ou seja, ela tem que ser uma das bases também para a vida do cristão. Quando a gente tem essa perseverança, ou seja, devemos orar, orar e orar, e não devemos ter medo. Quando ele deixa claro que devemos, que pus o guarda todos os dias e todas as noites jamais se calarão, ou seja, nós devemos orar de dia e de noite. Os nossos lábios não podem cessar. Devemos perseverar, devemos compreender que a oração, ela não tem início nem fim, e precisamos entender que o nosso maior problema não é orar. O maior problema é manter continuamente nossas orações. As nossas dificuldades é manter com frequência e perseverantemente as orações. Ou seja, temos dificuldades. E nos dias de hoje, quando a gente coloca os irmãos para orarem, é um problema muito sério. Ou seja, a oração, ela traz cansaço. A dificuldade que nós temos é de orar. Ou seja, a palavra do Senhor, existe inúmeros versículos com respaldos sobre a necessidade de orar sem cessar. Uma delas está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1, que diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ou seja, um vigia, um guarda, os seus lábios têm que estar sempre pronto para alertar a igreja. Ou seja, você que faz parte da igreja Lagoinha de Padre Eustáquio, eu digo que você deve orar sem cessar. Você deve perseverar em suas orações. Você não pode cochilar. Você tem que ficar atento. O Senhor deixa claro também no dia de Pentecostes, quando ele deixa claro que devemos, quando o Senhor relata aos discípulos, permaneça em Jerusalém até que eu venha, até que o Espírito Santo seja derramado. Ele deixa bem claro que os seus discípulos deviam permanecer em Jerusalém, na cidade, até que, ou seja, ele não fala que vocês deverão ficar ali, que daqui 10 dias, 15 dias, 20 dias, as suas orações serão atendidas, que vocês terão um prazo. Não, o Senhor deixa bem claro que vocês devem ficar ali até que seja derramado. Ele não estipula dia, ou seja, devemos permanecer
ali firme, perseverantes, até que o Senhor responda, até que o Senhor atenda. Ele deixa bem claro, e no entanto os seus discípulos, após esse momento, se reuniram de forma unânime, entraram no cenáculo e começaram a orar de forma perseverante, ou seja, orar sem cessar, até que o Senhor derramasse o Espírito, que o Espírito Santo chegasse aos seus discípulos no dia de Pentecostes. Ou seja, a ordem foi dada, que ficasse ali, orasse ali, não saísse da cidade até que acontecesse o derramamento do Senhor. Ou seja, a perseverança dos cristãos é dobrar o joelho e orar até que o Senhor responda, e não devemos cessar. E nós temos uma outra lição que podemos extrair dessa mensagem. A oração de restauração é uma oração ousada. E muitas vezes a igreja precisa entender que as orações são fundamentadas nas promessas de Deus. Quando lemos novamente o versículo 6, nós podemos extrair, Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, o que fazeis lembrar ao Senhor. Ou seja, aqui Isaías é audacioso em dizer que a oração é lembrar a Deus de suas promessas. Ou seja, nas nossas orações devemos lembrar sempre ao Senhor, através das palavras, as promessas que o Senhor nos deixou. Ou seja, quando a gente começa a entender, é muita audácia, ou seja, é muito ousado ao pensarmos que precisamos lembrar o Senhor, lembrar a Deus de suas promessas. Deus não esquece as promessas. Deus tudo sabe. Ele não esquece de nada. Mas quando o profeta traz esse entendimento, nos deixando claro por que lembrar a Deus, é para que nós podemos lembrar, para que nós viemos a relembrar das promessas, que nós possamos compreender que as promessas do Senhor estão registradas na palavra de Deus. Ou seja, é uma forma pedagógica, da medida que nós, na nossa oração ousada, estamos lembrando o Senhor das promessas. Ou seja, à medida que nós estamos orando, nós estamos trazendo ao nosso entendimento que nós somos dependentes e nós precisamos do Senhor. Ou seja, isso é promessa. Ou seja, as nossas orações não são descartadas. Mas a oração ousada é quando você a todo momento se prostra diante de Deus e fala assim: Senhor, lembra da tua promessa, lembra que o Senhor prometeu da salvação, lembra que o Senhor prometeu a restaurar a aliança com meu filho, a aliança com meu marido, com a minha esposa. Senhor, restaura a minha família, o Senhor prometeu. Ou seja, é a promessa do Senhor. E devemos compreender que o Senhor se alegra. O Senhor não esqueceu. O Senhor simplesmente vê que a medida das nossas orações, que é ousada, é relembrar o Senhor das promessas, é que nós demonstramos a nossa dependência. Nós oramos: Senhor, até que o Senhor restaura essa aliança da nossa família com o Senhor. Ou seja, é uma oração ousada. Ou seja, toda oração de restauração, ela deva ser ousada. E a oração de restauração também é uma oração que ela não pode gerar fadiga. Ela é infatigável. Ou seja, ela não pode gerar cansaço, mesmo que ela canse. Ou seja, novamente no versículo 6, o Senhor deixa claro, quando ele diz: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ou seja, devemos ficar atentos de dia e de noite. Nossos lábios não podem calar.
e vós fazeis lembrar ao Senhor, ou seja, devemos lembrar a todo momento as promessas do Senhor, ou seja, nossa oração deve ser ousada. Mas o Senhor deixa bem claro, não haja descanso em vós, ou seja, não pode gerar fadiga na igreja do Senhor, ou seja, a oração, ela gera em nós fadiga e cansaço, ou seja, devemos entender que a oração cansa fisicamente, mas que uma pessoa, ela não pode deixar que os empecilhos físicos, a fadiga, o cansaço venha gerar obstáculo em nossas orações. Ou seja, a oração, por mais física, por mais fatigante que ela seja, ela não pode ser um empecilho de nos aproximarmos de Deus por meio da oração. Um exemplo muito comum é que você pode pedir a alguém para poder ir lá no centro da cidade, resolver um problema, ele vai e volta, e você chega e pergunta: filho, irmão, irmã, você cansou? Ah não, pastor, está tudo ok. Mas se você vira para ele e fala assim: você vai orar hoje meia hora, depois quando ele chega e fala: pastor, eu ajoelhei, eu orei, eu estou cansado, depois de 10 minutos eu não tinha mais repertório, eu não tinha mais palavras para direcionar ao Senhor. Ou seja, ele deixa bem claro que a oração é uma batalha, a oração ela é uma guerra, a oração vai trazer cansaço, esgotamento e fadiga, mas ela não pode gerar empecilho na oração de restauração da igreja do Senhor. Ou seja, o cristão ele não pode largar as suas armas. Como o sentinela que está em cima da muralha, ele não pode abandonar o seu posto, as suas armas. O cristão não pode abandonar a palavra de Deus, a Bíblia do Senhor, a Santa Escritura, as promessas, e nem parar de orar. Ou seja, é um ensinamento. E nós podemos extrair alguns entendimentos que a oração cansa. Sim, exemplo, quando Jesus estava orando no Getsêmani, naquele lugar estava frio. Naquele lugar, Jesus chorou convulsivamente, ou seja, ele cansava, ele chorava, e o Senhor também, Jesus, suou gotas de sangue. Ou seja, a oração que Jesus fez era tão forte, era tão profunda, que ela gerou esgotamento, ela gera cansaço, fadiga, a ponto de estarmos cansados. Exemplo comum que a gente pode extrair também no Antigo Testamento, quando Ana se prostrava no altar do Senhor e colocava as suas orações pedindo a Deus um filho. E quando a gente começa a entender em que o sacerdote chega e acha que ela estava embriagada, de tanto que ela orava, de tanto que ela se entregou o seu ser diante de Deus. E muitas das vezes nós temos essa dificuldade em prostrar, em entregar o nosso eu diante do Senhor. Ou seja, esse desgaste gera em nós uma fadiga, e é um dos obstáculos da vida do cristão. Mas a palavra do Senhor ainda fala que a oração de restauração ela deva ser ousada, importuna. E quando nós trazemos essa mensagem, nós podemos extrair do versículo 7, quando diz: nem estejais em silêncio, até que confirme, até que ponha Jerusalém em teu louvor. Ou seja, nem dei a ele descansos. Ou seja, nós, quando começamos a olhar essa palavra de Deus, quando a gente começa a extrair, ou seja, a gente deve a todo momento estar importunando a Deus. Como assim, pastor, importunar? Por meio da oração. Ali você deve começar a orar com ousadia. Você não pode abaixar a guarda. Você não pode sentir o cansaço. Você tem que estar ali o tempo todo na porta do Senhor, batendo: Senhor, eu estou orando aqui novamente. Chega no dia seguinte: Senhor, lembra das tuas promessas. Senhor, lembra que
novamente na tua porta, daí um mês, duas semanas, ou 3 meses, 1 ano, 2 anos. Senhor, continuo orando aqui na tua porta, estou te incomodando. Senhor, abre as tuas comportas, derrama a tua promessa. Eu não vou largar, eu não vou desistir, enquanto o Senhor não derramar o teu favor, o Senhor não derramar as tuas promessas. Foi assim que Jacó fez com o anjo. Ele agarrou o anjo, atracou o anjo e falou: eu não te largo enquanto você não me abençoar. Ou seja, nós estamos preparados para isso. Ou seja, você não pode descansar, você não pode se fadigar, você não pode desistir, você tem que perseverar, você tem que ser audacioso. Ou seja, você tem que ficar ali firmemente na presença do Senhor, fazendo com que Ele se lembre a todo momento das suas promessas. Esteja em oração, nem que você seja 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, 10 anos, não importa o tempo. Ore até que o Senhor responda. Ore até que Ele derrame o teu favor. O Senhor não fala em nenhum momento que a oração ela tem um limite, um tempo, hora, minutos. Mas Ele deixa bem claro que a oração deva ser eminente. A oração deve ser contínua. Nunca devemos deixar de orar, ou seja, devemos orar sem cessar. É uma ordenância de Deus, é um mandamento, que a oração deve ser contínua, ousada. E eu convido a você a perseverar, a todo momento ir lá nas suas orações, de manhã, de madrugada, de noite, de dia, toda hora. Senhor, eu estou aqui novamente. Restaura a saúde do meu irmão, restaura a saúde da igreja, restaura a saúde da nação, restaura a saúde, Senhor, dos nossos líderes. Senhor, traga a paz, converta o meu irmão. Ore todo dia, todo momento, e não desista como igreja do Senhor, não desista como cristão. Esteja todo momento, incomode o Senhor, relembra o Senhor, lembra a todo momento. Senhor, lembra das suas promessas. A promessa do Senhor são princípios basilares da oração. Amém? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para a igreja, e eu gostaria de encerrar essa palavra com a seguinte pergunta: igreja, como você tem orado ao Senhor? Qual tem sido o seu pedido? Qual tem sido a sua perseverança? Qual tem sido a sua ousadia? Qual tem sido a sua fadiga em orar? Não deixe que o cansaço físico seja um empecilho. Derrame verdadeiramente o seu ser diante de Deus, que a graça e o favor do Senhor vai estar derramando sobre você, e a promessa do Senhor é grande. Para encerrarmos, gostaria de deixar com os irmãos que está no próprio livro do profeta Isaías, onde ele deixa claro, capítulo 41, versículo 10. O livro do profeta Isaías 41, versículo 10. O Senhor deixa claro por meio do profeta: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento, e com a destra da minha justiça. Ou seja, nós podemos aprender a todo momento com a palavra de Deus. Aí eu te convido a você: não desista, não temas, porque o nosso Deus está com você. Não temas, não te assombres, não te assoles, porque o Senhor teu Deus está contigo. O Senhor te sustenta, a tua destra, a destra de justiça te levanta. Então, o que eu posso clamar por vocês, trazer essa mensagem, é que você se prostre diante do Senhor, ore com ousadia, com intrepidez, com audácia, com perseverança, lembrando o Senhor das suas promessas, e não esqueça das promessas do Senhor. Lembre a Ele a todo momento, mas essa lembrança, volta a repetir, ela serve para que você compreenda que Deus está no controle, e Ele não te desamparou, e nem vai te desamparar, e que nós possamos estar orando
por todos, em nome de Jesus. Convido a você a fechar os seus olhos e vamos estar orando. Senhor, muito obrigado por esse dia tão especial. Que a Tua palavra alcance, Senhor, todos os ouvintes. Que a Tua palavra possa trazer restauração. Que as orações, ó Pai, as orações invocadas, ó Pai, colocadas no altar do Senhor, possam ser atendidas. Sabemos que o Senhor não deixa nenhuma oração perdida, mas que a Tua palavra possa alcançar cada coração. Senhor, trate, Senhor, das nossas vidas. Traga, Senhor, conversão. Traga, Senhor, restauração. Traga, Senhor, avivamento para a Tua igreja. Traga, Senhor, avivamento para aqueles que estão afastados e longe dos Teus caminhos. Traga amor, Senhor, nas vidas que estão presentes ouvindo a Tua palavra. E que a Tua palavra possa trazer, Senhor, a Tua igreja modificação. Possa trazer, Senhor, ânimo e possa trazer vida para a Tua igreja. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, que essa palavra possa ter alcançado o seu coração, em nome de Jesus. Fique em paz e amém. Olá, igreja do Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês todos. Amém? Eu venho nessa mensagem rápida, simples e objetiva. Eu estou convocando a todos os integrantes da Igreja Batista Lagoinha Padre Eustáquio. Você que faz parte dessa comunidade, desse corpo, eu convido a vocês a se manterem fiéis nos dízimos e nas ofertas, porque nesse momento tão delicado, a Igreja Batista Lagoinha Padre Eustáquio, ela tem as suas obrigações que devam ser honradas, com os aluguéis, né? Então eu conto com a colaboração de vocês. Gostaria de deixar rapidamente uma mensagem que está no livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 2, quando diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, esse povo diz, não veio ainda o tempo, e o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Ou seja, nesse momento tão delicado, muitas igrejas têm fechado suas portas, ou seja, por motivos financeiros. E nesse momento, a Igreja Batista Lagoinha Padre Eustáquio conta com você para que nós possamos e continuemos com as portas abertas para estarmos honrando, para que possamos ser um instrumento de edificação no bairro Padre Eustáquio. Então eu conto com vocês. Na parte inferior dessa mensagem vai estar o número dos bancos e o número das contas para que você possa estar fazendo as doações, as transferências. Lembrando que posteriormente a essas transferências por internet bank ou por depósito, envie um comprovante para o pastor Alexandre, para a pastora Adriana, para o pastor Franter, para que possamos estar constando em nossa contabilidade. E caso você queira realizar por meio do gasofilácio, a igreja nos domingos, na parte da manhã, de 9 até as 9h40 da manhã, nós teremos um diácono ou um pastor orando e consagrando os seus dízimos e suas ofertas. Então, se você quer vir e consagrar e receber a bênção por imposição, até com óleo, também nós teremos os pastores aqui ou os diáconos para estar abençoando a sua vida. Então eu conto com vocês a partir desse domingo agora, no culto, no horário dos cultos das 9 da manhã até as 9h45, nós teremos um pastor ou um diácono aqui na igreja para receber as suas ofertas. E se você o fizer pessoalmente, nós todos ficaremos felizes por estar vendo o seu rostinho trazendo o melhor da casa de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique em paz. Obrigado.